Olá, educadoras, olá, educadores de todo o Brasil, de toda a América Latina, de todo o planeta. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e hoje nós estamos com o nosso querido professor livre-docente Lino de Macedo. Ele que vai estar aqui com a gente na próxima terça-feira ministrando um minicurso intitulado Educação e Emoção, que é o tema da quinta semana Rede Pedagógica. Então você que já se inscreveu, já são quase 70 mil inscritos. Fique atento então na programação. No sábado nós temos a pré-abertura com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte de Portugal, com o minicurso grátis Novas Aprendizagens. Muito bom esse minicurso, muito bom o professor José Pacheco, você não pode perder. Agora, gente, esse minicurso do professor Lino de Macedo também é imperdível. O professor Lino é referência não só no Brasil, é uma referência internacional na psicologia do desenvolvimento. Ele que é o maior especialista em Piaget, pelo menos que eu conheço, é uma pessoa realmente que nós temos aqui na mais alta conta. Seja bem-vindo, professor Lino. Muito obrigado, Edivaldo. Então, queridos colegas que trabalham na educação básica do Brasil, de outros lugares, professores, professoras, gestores, enfim, funcionários, e espero que a gente tenha um ano de 2021 bom, quem sabe melhor, mais auspicioso do que tivemos o ano passado. E eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo Edivaldo para participar dessa quinta semana pedagógica e reunião pedagógica. E então, o tema da nossa conversa na terça-feira é sobre educação e emoção. Vejam que título mais maravilhoso, né? A educação, na verdade, é esse esforço demorado, amoroso, dedicado dos adultos, sobretudo os pais, os educadores, os profissionais que trabalham com crianças e jovens, esse esforço de pouco a pouco irem transformando as crianças em brasileiros, argentinos, cidadãos da América do Sul, do mundo, etc. Então, educação tem a ver com processos de socialização, criação de valores, de atitudes, de hábitos, de língua, de religião, enfim, todos esses elementos que compõem uma cultura, uma sociedade no tempo em que a gente está vivendo. Então, isso é educação, nesse sentido, tem a ver com socialização, com cultura. E a emoção, não é a nossa energia, a emoção é o quanto nós sentimos diante dessas interações, né? Essas interações educacionais, esses esforços educacionais, graças aos quais a criança vai pouco a pouco se tornando um cidadão brasileiro, etc. E quando a gente fala de emoções, nós temos que pensar nas emoções positivas, o amor, a alegria, a confiança, o respeito, o gostar de estar próximo, né? O acreditar, a simpatia, a empatia, né? Essa maravilha de estar junto com o outro, de poder contar com o outro, de poder aprender com o outro. Esse outro, no caso, nós estamos pensando sobretudo nos pais e nos colegas que trabalham na educação infantil, na educação fundamental, enfim, na educação básica, né? Então, e nós temos também as emoções negativas, a raiva, o medo, os ciúmes, a inveja, aquilo que nos afasta, né? Por exemplo, o medo. Existe um medo que é até bom, há um medo que protege. É bom ter medo,
mas um excesso de medo nos afasta de coisas importantes, nos faz ficar fechados, né? E pouco disponíveis para o outro, para o mundo, etc. Então, nós vamos falar um pouco de aprendizagem socioemocional, né? Entendendo por aprendizagem esse esforço infinito, eterno e maravilhoso dos agentes educadores, quaisquer que sejam eles, mas, sobretudo, os colegas que trabalham na educação básica, né? E socioemocional, porque educação tem a ver com social, como eu disse, e emocional porque tem a ver com atitudes, tem a ver com sentimentos, tem a ver com as nossas reações, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que as diferentes situações relacionais de interação provoca em nós. E, no nosso caso, nós vamos trabalhar isso na perspectiva da criança pequena. E a nossa proposta vai ser pensar o minicurso, né, em três aspectos, em três tipos de reflexão. Primeiro, eu apoiado no Erik Erikson, que é um autor que pensou muito a problemática da relação entre o psicossexual, o individual, o que tem a ver com a pessoa, e o que ele chamou de psicossocial. Então, como é que todo o desenvolvimento emocional da criança, nosso, porque ele trabalhou com o ciclo de vida, ele tem a ver, ele se reflete, ele tem influência positiva ou negativa das interações que as crianças têm com os outros no mundo. Os outros de quem elas dependem, de quem elas precisam para continuar vivas, para se sentirem seguras, etc. Então, a primeira parte, eu vou falar um pouco o que é esse desenvolvimento psicossocial na criança pequena de 0 a 2 anos, depois na criança de 2 a 4 anos e depois na criança de 4 a 8 anos. Eu vou ficar basicamente nesse recorte. Num segundo ponto da nossa discussão, que vai ser longa, e eu espero positiva e interessante para os colegas que vão participar do minicurso, nós vamos trabalhar com o lugar, vamos dizer assim, da aprendizagem socioemocional, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais na perspectiva da BNCC, sobretudo da BNCC infantil. Como todos os colegas sabem, a educação infantil ela é dividida na BNCC também em três etapas, né? Uma primeira que vai do 0 a 1 ano e 6 meses, depois de 1 ano e 7 meses aos 3 anos e 11 meses, uma segunda etapa, e uma terceira caracterizada pela pré-escola, com crianças de 4 e 5 anos. Então, nós vamos analisar através dos campos de experiência, né, propostos pela BNCC, e pelos direitos de aprendizagem que, no contexto dos campos de experiência, as crianças vão se desenvolvendo, vão adquirindo a aprendizagem como um direito delas e como uma necessidade da sociedade de que elas sejam desenvolvidas, né, o melhor possível, no ótimo das suas possibilidades. Então, nós vamos trabalhar, né, a relação entre os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, tal como propostos na BNCC, na perspectiva das aprendizagens ou do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? E como terceiro ponto, nós vamos discutir aspectos práticos, ou seja, né, e aí vai ser uma conversa importante, longa, porque uma pergunta legítima que os professores fazem, tá bom, o desenvolvimento, a aprendizagem de habilidades socioemocionais, é muito importante esse desenvolvimento, mas como fazer isso na sala de aula? Né? Através de lições, feito como antigamente nós tínhamos lições de moral social e cívica,
a conduta do professor, enfim, quais são as diferentes estratégias, né? Qual o lugar do professor, por exemplo, como uma fonte de inspiração, um modelo, uma referência para os alunos. Quando eu digo os professores, eu estou pensando também nos coordenadores pedagógicos, no diretor, enfim, nos funcionários adultos da casa, né, da escola, que são responsáveis pela... Então, qual é o papel do professor no contexto da sala de aula? Qual é o papel dos adultos que fazem a gestão da escola, né? Não só no contexto da sala de aula, mas da escola como um todo, né? A relação deles com a família. E nesse contexto, obviamente, nós vamos ter que conversar, porque, por impossível, né, não fazer isso hoje, é pensar um pouco dessa relação tão importante, dessa parceria tão fundamental entre a escola e a família, sobretudo, né, nesse contexto do ano passado, de uma pandemia que, infelizmente, ainda continua em 2021. Agora nós temos a esperança da vacina, nós temos esperança de que, na medida em que a população seja vacinada, então nós possamos retomar a escola numa perspectiva mais presencial, com um contato mais direto dos professores com seus alunos. Mas, enfim, então, o nosso objetivo é pensar diferentes práticas de aprendizagem socioemocional no contexto da sala de aula, da escola, e pensar, sobretudo, na importância dessa parceria, dessa fraternidade entre pais e professores e escola em favor do desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, das nossas crianças. E por que desenvolvimento socioemocional, né, gente? Só para terminar essa primeira conversa, né? Por quê? Né? A escola, o compromisso da escola não é só ensinar conteúdos cognitivos, digamos assim, matemática, língua portuguesa, enfim, os conteúdos cognitivos, iniciação às ciências, história, geografia, etc. A escola é um lugar de convivência, é uma instituição com regras, com limites, com possibilidades de interação as mais diversas das crianças com seus colegas, das crianças com as tarefas, com os livros, com os objetos escolares e também com os seus professores, com os coordenadores pedagógicos, o diretor, etc. Então, é sobre tudo isso que nós vamos falar aí na terça-feira, e eu espero que a nossa reflexão seja positiva e interessante para todos os colegas. Então, estou esperando todos vocês com muito carinho e até lá, então. Um abraço. Muito obrigado, professor. Professor, vou te pedir para mais um pouquinho só, mais um minutinho. Eu só queria fazer uma pergunta para você que me ocorreu aqui agora, no momento em que o senhor falava, professor. Pois não. A criança, não é? Nós tivemos aquela aula, aquele mini curso maravilhoso com você, na quarta semana Rede Pedagógica, em que você apresentou um argumento que achei muito interessante, que é que nós precisamos constituir úteros para receber as crianças. A criança simplesmente não nasce e tem que ser colocada no mundo de forma desprotegida. Isso. Ela precisa de, né, uma teia de proteção, e você chamou isso de útero. Muito interessante. Isso. A criança é vulnerável, e essa vulnerabilidade que a criança tem, ela incide especialmente no campo das emoções, não é isso, professor? Perfeito, maravilha, Edivaldo, muito bem lembrado por você. Porque vamos imaginar, gente, usando essa metáfora do útero, né, da criança no útero da sua mãe, né, sendo gestada nos primeiros 9 meses da sua vida. Lá ela tem um calor na medida certa, ela tem proteção. O útero é uma caixa que protege a criança de ruídos muito, muito grandes, né? Ela está protegida em relação a todos os órgãos dos sentidos. Ela tem uma pele, vamos dizer assim, um contorno que lhe dá proteção, lhe dá calor, lhe dá segurança.
lhe dá oportunidades de desenvolvimento. Então, quando a criança nasce, vejam vocês, infelizmente, muitas crianças não têm isso no contexto das suas casas, né? A criança precisa de uma casa que tenha, guardadas as diferenças, as mesmas qualidades, as mesmas condições protetivas, né? Tal como ela recebeu por parte da sua querida mãe, né? E o que quer dizer isso? Então, como vocês sabem, as crianças são adultos dependentes, sobretudo as crianças pequenas, e elas precisam confiar nos adultos, né? Então, a confiança, Erik Erikson diz que a confiança é a primeira bênção socioemocional que a criança recebe. Por que isso, né, gente? Se ela confia que seus pais vão lhe dar comida, né? Vão proteger contra o frio e o calor, vão cuidar da sua higiene corporal, vão cuidar do seu sono, vão lhes oferecer uma casa, né, que seja segura, protetiva, minimamente saudável. Enfim, as crianças esperam isso dos adultos, mesmo que elas não saibam dizer. Como o Edivaldo bem lembrou, elas vivem isso emocionalmente, elas sentem isso. Sentem isso como um ganho, como uma emoção positiva, como um amor, ou seja, como um gosto de estar junto, de estar perto, de estar no colo, de estar sendo bem cuidado. Ou então, a criança que pode também se sentir não protegida ou não suficientemente protegida. E vejam, eu aqui não estou julgando os pais, né? Muitos pais fazem o melhor que podem, mas às vezes estão desempregados, doentes, são abusivos, não sabem se proteger eles mesmos, né? E quanto mais os seus filhos, por mais que eles também possam amá-los, né? Então, essa criança, ela não tem essa proteção, né? Essa proteção fundamental nos 2 primeiros anos de vida, vamos dizer assim, né? Então, por isso que eu gosto dessa imagem do útero, né? Do útero socioemocional, porque a casa, né? A família e a escola, obviamente, porque hoje no Brasil, quase 40% das crianças pequenininhas frequentam a escola, passam a maior parte do dia na escola junto com as suas professoras. Então, a escola também é um útero socioemocional, dentro dos quais a criança recebe comida, proteção, cuidados de saúde, de higiene, ela pode dormir, preencher as suas necessidades de sono, ela tem o convívio com outras crianças, ela tem objetos para brincar, etc, etc. Ou seja, isso é felicidade, né, Edivaldo? E depois, esse segundo útero, tem um terceiro que é dado por um ambiente maior, que é a vizinhança, os colegas mais velhos. A criança descobre, vamos dizer assim, um mundo mais distante, ainda que próximo. Os colegas, os primos, descobre nesse sentido de agora, porque ela pode falar, ela pode andar, correr, pular, pode brincar, ela pode sonhar, pode imaginar, né? Então, ela pode lidar com as suas emoções, por exemplo, se ela se sente insegura, se ela tem medo que os seus pais fiquem doentes, né? Vejam vocês, gente, é muito interessante, assim, é quase que um paradoxo, né? Nós líamos e ouvíamos na televisão que as crianças não eram um grupo de risco. No sentido direto, maravilha. Ainda bem que sim, que elas não eram um grupo de risco. Mas do ponto de vista indireto, tentemos pensar por um momento na perspectiva de uma criança pequena, cujos pais ou estão doentes,
ou estão numa situação de risco, crianças que não podem ver seus avós porque são grupos de risco. Então, elas são afetadas. E elas não compreendem o que vírus que é isso, que doença que é essa, por que, de repente, elas precisaram ficar restritas à casa, por mais gostosa e por mais linda que seja uma casa e afetiva e boa, né? É muito difícil de ser compreendido, de ser assimilado por uma criança pequena, essa mudança radical a que todos nós fomos submetidos legitimamente, porque, de fato, nós não temos remédio, não temos vacina ainda, infelizmente. Então, é uma proteção social, é o afastamento dos aglomerados, é diminuir a circulação. Só que isso afeta a criança, e afeta, o Edivaldo disse bem, emocionalmente. Né? Ela sente diferenças. Ela sente diferenças. Só que ela não sabe como interpretar isso. Né? Por isso que o brincar, né? Ela criar simpatias, né? Ela se afeiçoar a alguém, ela viver antipatias também. Eu não gosto disso, eu tenho medo disso, eu acho isso chato, eu agora não quero. É interessante a criança também poder expressar. Por exemplo, se ela está brincando gostoso e a mãe fala, vamos tomar banho, vamos trocar de roupa para almoçar ou para comer, para jantar e tal, naquele momento, ela não gosta, porque ela se sente tolhida na sua brincadeira. Né? Mas isso faz parte da aprendizagem socioemocional do mundo, né? De você lidar com limites, com rupturas, que mesmo que a criança não compreenda, ela vai pouco a pouco entendendo, né? E como você disse bem, Edivaldo, ela vai vivendo, se ela puder viver isto num contexto, por exemplo, nesse caso, de brincadeira, de fantasia, de dramatização, ou através de uma leitura de um conto, de uma audição de um conto de fadas, ou de uma conversa com a mãe, um desenho, etc., ela elabora e ela pode, pouco a pouco, né, se socializando, se educando, né, e se preparando, né, para ser uma cidadã desse nosso mundo, tal como ele se coloca. Né, Edivaldo? É isso aí, gente. Olha, estamos aqui. Alguns de vocês perguntaram, né, quem é esse professor? É um ótimo professor. Estamos aqui com Lino de Macedo. Ele que está preparando um curso maravilhoso, né? Nós chamamos de mini curso, mas é um curso mesmo que será ministrado na terça-feira, a partir das 19 horas, na quinta semana Rede Pedagógica, que será transmitida, realizada aqui no Instagram, juntamente com vocês, ao vivo. Professor, realmente nós estamos muito satisfeitos, felizes de estar muito aqui obrigado. aprendendo, né? Aprendemos bastante aqui com você. Eu quero até sugerir às pessoas que estão aqui na live, como a Cleide, a Maria Alva, né? A Marinalda, vocês todos que estão aqui na live, façam um print, compartilhem nos stories que nós vamos recompartilhar na rede pedagógica para convidar as pessoas para participarem da quinta semana Rede Pedagógica, que começa no sábado, às 19 horas, com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte de Portugal, e que tem, não é, uma presença aqui muito especial na terça-feira, que é o professor Lino de Macedo. Né? Ele vai estar aqui com a gente. Vocês vejam a empolgação com que ele apresenta as suas ideias. Para quem não sabe, o professor Lino é livre docente, né? Um dos professores mais graduados da América Latina, um grande especialista em Piaget em criança. E vai estar aqui conversando com a gente academicamente na próxima terça-feira, nessa quinta semana Rede Pedagógica. Então, compartilhe os stories, chame as suas amigas, os seus amigos, também pais de crianças pequenas, gestores de crianças. Venham conversar, venham dialogar aqui com a gente na quinta semana Rede Pedagógica, não é? Especialmente com o professor Lino de Macedo.
Muito obrigado, Edivaldo. Com muito gosto. Até a terça, então, e muito prazer aí de estar com vocês. E parabéns por mais esse evento que você está organizando e oferecendo graciosamente a todos os colegas aí da educação básica. Muito Muito obrigado, obrigado, Edivaldo. professor. Até terça-feira. Até terça-feira. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, então estivemos aí, né? Um pequeno aperitivo, um pequeno aquecimento com Lino de Macedo. Ele que vai estar aqui na terça-feira, às 19 horas, 19 horas em diante, com o minicurso sobre, olha só, educação e emoção, com foco em crianças, com foco na educação infantil. Gente, mas você pode pensar, mas eu não trabalho na educação infantil. Não? Olha só. Mas você já foi criança, você pode ter filho, filha, pode lidar com crianças, e até para compreender as pessoas adultas, nós precisamos compreender as pessoas pequenas, que é onde tudo começa. Antigamente, os grandes pensadores, né? Vamos colocar um Thomas Hobbes, por exemplo, um John Locke, esses pensadores mais antigos, eles sempre começavam a montar as suas teorias a partir do começo das coisas. Então, quem quiser compreender o homem, a mulher, a pessoa, precisa compreender a criança. Nós todos precisamos compreender a criança porque elas têm direitos, direitos de aprendizagem, direitos existenciais. Elas merecem proteção. Elas merecem estar dentro desse útero virtual, desse útero social, sendo protegidas. Muitas vezes, um marginal, né, um criminoso, uma pessoa arrogante, você vai investigar o que causou, né, esse transtorno a essa pessoa, o que levou essa pessoa a se encaminhar dessa forma, e você vai descobrir que na infância ela foi maltratada. Então, gente, é muito importante nós estudarmos a formação emocional das pessoas, especialmente das crianças pequenas. E vamos estar, então, aqui na próxima terça, a partir das 19 horas, com um dos maiores especialistas vivos que nós temos em desenvolvimento infantil, que é o professor Lino de Macedo, da Universidade de São Paulo, da USP. Tá certo? Lembrando que a quinta semana Rede Pedagógica tem a sua pré-abertura no próximo sábado, dia 30 de janeiro, às 19 horas, com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, de Portugal. E no domingo, nós temos aqui às 19 horas, Léo Fraiman, com um minicurso que você não pode perder, competências socioemocionais do educador. Gente, essa vai ser a melhor semana rede pedagógica da história. Você não pode perder. Quem não se inscreveu ainda, é só ir em www.semanarede.com.br www.semanarede.com.br para participar da Semana Rede Pedagógica e garantir um certificado de 120 horas com esses grandes nomes, né? Mencionar alguns aqui, o próprio Lino de Macedo, Celso Antunes, Léo Fraiman, Viviane Louro, Paulo Tati, nós temos Ilan Breman, Simone Lavorato. Gente, são professores que são referências em suas áreas. Para você ter esse certificado de 120 horas, e melhor que o certificado, a formação, que é uma experiência, né, socioemocional inesquecível, que marca a gente. Nós crescemos ao longo dessa jornada de aprendizagem que é a Semana Rede Pedagógica, que começa no próximo sábado e vai até no domingo subsequente, né? Domingo da semana subsequente. Vai ser bem interessante, você não pode perder. Olha só, para você ter esse certificado e essa formação,
Você não precisa pagar nada, tá? É 0800, grátis. Então aproveite isso, convide suas amigas, seus amigos, se inscreva lá em www.semanarede.com.br. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube da Rede Pedagógica, www.youtube.com/canal/Rede Pedagógica. Eu sugiro que você vá lá no YouTube daqui a pouquinho, nessa live, e faça comentários. Vamos fazer um grande fórum de discussões para preparar a nossa conversa com o professor Lino na próxima terça-feira. Quero aqui mandar um abraço para vocês que estão participando dessa live. Já estamos aqui encerrando. Gislene Anjos, né? Anjos, Gislene, boa noite. Marcele Frederigo, boa noite. Mir Basto, Keila Cardoso, Jaciema Silva, Geisa 4532, Isabel Viviane, Pati Aguiar, Lucas de Souza, Lohane, Kaila Cardoso, Reinaldo. Gente, olha, todos vocês, um abraço, tá? Um grande beijo. Nós nos encontramos aqui, então, no sábado, às 19 horas. Nós estamos enviando, né, e-mails com tira dúvidas, com respostas às perguntas mais frequentes, mas você pode, acessando esse site, semanarede.com.br, tirar todas as suas dúvidas sobre o evento. Como é que eu inscrevo? Como é que eu me inscrevo? Como que eu participo? Como que eu vou receber o meu certificado? Todas essas dúvidas são esclarecidas em um blog que nós postamos agora há pouco lá no site semanarede.com.br. E a Érica Radespiel preparou carinhosamente 3 tutoriais em vídeo para vocês acompanharem e tirarem as suas dúvidas. Mas se restar alguma dúvida adicional, mande um direct que nós vamos responder você pessoalmente, tirar a sua dúvida. Então, você que faz parte da rede pedagógica, sinta-se em casa. Você que não faz parte ainda, entre nesse grande útero. Gente, na verdade, todos nós seguimos criança, né, por toda a vida. Todos nós somos apegados às nossas mães, né? Então, a rede pedagógica se constitui em um grande útero, um útero universal, em que nós nos protegemos, em que nós, né, nos ajudamos e compartilhamos aquilo que nós temos de melhor. Então, estamos aqui encerrando e voltamos no sábado às 19 horas. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Tá vendo? Olha só. Estamos preparando muitas coisas bacanas aí para vocês. Olha só, muita coisa legal. Vocês vão se divertir bastante. Nós já estamos nos divertindo muito aqui na rede pedagógica. Então, chame as suas amigas, tá? E não deixe de compartilhar aí os prints dessa live nos stories para que possamos distribuí-los, né, aqui na rede pedagógica e convidar as pessoas para participar dessa formação. Então, boa noite para vocês. Até logo. Até a próxima, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima parada, que vai ser no sábado, às 19 horas.